Minutos, enquanto a Mayra de Jaimo acompanha essa solenidade ali no Ibirapuera, perto do obelisco do Ibirapuera, que quando você vai trafegando pela 23 de maio, você já enxerga de longe. A Maju Arruda Leite está rodando pelas ruas da cidade de São Paulo para entender se o combustível, a gasolina, já está mais cara. A Agência Nacional de Petróleo diz que dá para fazer uma média de quanto custa o litro da gasolina na capital paulista. Mas em alguns postos o valor já está bem acima dessa média. É o que vai contar agora a Maju Arruda Leite. Onde você está, Maju, e quanto está custando o litro da gasolina por aí? Bom dia. Tudo bom, Lupato? Bom dia a você, bom dia a todo mundo dia. Ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Eu falo ao vivo direto de um posto na zona sul de São Paulo, na Vila Mariana. Conversei há pouco com o dono aqui desse posto de combustível. Ele disse que ainda não aumentou o valor, que deve chegar entre hoje e amanhã um novo carregamento de gasolina e provavelmente então esse aumento virá nos próximos dias. E esse é o primeiro reajuste da gasolina e do botijão de gás neste ano. Aqui nesse posto, só para a gente saber o valor certinho, a gasolina aqui está R$ 6,19. Mas até eu chegar nesse posto de combustível, circulei também pelo centro de São Paulo e a gente encontra gasolina no valor de R$ 5,50, R$ 5,72, também R$ 6,10. Então a gente já sabe que para conseguir abastecer naquele valor, amigo não dá para dizer tanto, né? Mas um valor menos salgado, basta a gente andar, circular para conseguir encontrar o melhor valor que cabe no bolso. Bom, o litro da gasolina vendido, a distribuidora teve um aumento de 20 centavos e passa a valer R$ 3,01, uma alta de 7%. E quando a gente considera aquela mistura de 27% de etanol na gasolina que é vendida no posto de combustível, esse impacto para o consumidor final ali na bomba pode ser de 15 centavos a mais por litro. E a gente sabe que cada posto de combustível coloca ali um preço, isso porque são incluídos as margens de lucro do comerciante, da distribuidora e também o valor do transporte. O último reajuste da gasolina que foi feito pela Petrobras aconteceu em outubro de 2023, mas foi uma queda de 12 centavos. Já o último aumento aconteceu em 16 de agosto, uma alta de 16%. Lembrando que a Petrobras mudou a política de preços, deixou de seguir aquela política de preço de paridade internacional que reajustava o preço dos combustíveis com base na variação do dólar e também na cotação do petróleo no exterior. E o que diz a Petrobras no comunicado que foi enviado ontem, anunciando esse reajuste? Que a gasolina teve uma redução de 17 centavos no valor vendido para as distribuidoras desde essa mudança na política de preço que aconteceu em maio do ano passado. Agora falando sobre o preço do botijão de gás tradicional, aquele de 13 quilos, foi reajustado em R$ 3,10, então passando de R$ 31,60 para R$ 34,70. Como eu disse, falo ao vivo de um posto de gasolina na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo. Conversei com alguns motoristas para entender se eles já sentiram esse impacto na hora de abastecer e também como que eles se viram para conseguir abastecer o carro sem pesar muito no bolso. Seu Rubens, o senhor é taxista há quanto tempo? 25 anos. E como que está o preço da gasolina? O senhor já sentiu o impacto hoje, circulando aqui na cidade de São Paulo, do valor do combustível? Já eu abasteci, já senti que está mais caro. E como que faz, né, com as despesas, com essa gasolina mais cara? Pois é, por enquanto a gente vai ter que arcar com essa despesa, né? Porque o valor do serviço ele continua o mesmo. O senhor costuma pagar quanto no litro da gasolina? Eu costumo pagar por volta de R$ 5,30, mais ou menos. O que está mais caro eu não tenho abastecido, não. E o senhor hoje aqui nesse posto pagou quanto? Então, hoje aqui está 6 e alguma coisa. Está bem caro, mas a gasolina é muito boa. Você costuma pagar qual o valor da gasolina? O litro, R$ 5,29. E hoje, o senhor já sentiu algum impacto? Está aqui abastecendo? Quanto que você está pagando agora? Olha, eu estou abastecendo agora com etanol e o valor está R$ 4,29. E a última vez que eu abasteci, eu paguei R$ 3,54.
Então é um aumento significativo. Sim, um aumento bem considerável. E o senhor costuma abastecer com gasolina comum? Olha, raramente com gasolina, porque eu faço a conta dos 70% e na maioria dos casos o etanol compensa. Então é isso, né? Cada um tenta se virar como pode, ou abastecendo com etanol para ficar mais em conta, ou indo naquele posto de combustível que é confiável, que já conhece que o preço ali é mais tranquilo. E agora a Petrobras, então, anunciando esse primeiro reajuste neste ano de 2024. Não reajustava havia quase um ano, né? O último reajuste havia sido em agosto, e agora esse, então, no valor de 20 centavos para as distribuidoras, chegando ali ao valor de R$ 3,01. O impacto final para o consumidor deve ser de 15 centavos a mais por litro de gasolina. Ô Maju, sobre o botijão de gás, você falou que com o aumento agora R$ 34,70, né? Exatamente. Foi reajustado, o reajuste é de R$ 3,10, chega ali no valor de R$ 34,70. Antes era R$ 31,60. Beleza, eu quero ver quem vai conseguir achar por algo perto disso, né? Porque, claro, entram depois outras questões, transporte, o lucro de quem está revendendo, mas, meu Deus do céu, mas não acha nunca por perto disso. Inclusive, eu entrei no site da Petrobras, eles falam que hoje o preço médio no Brasil chega perto dos R$100. Qualquer lugar na internet que você tenta achar um botijão de gás de 13 quilos, tá ali, ó. O mais barato que eu encontrei na internet agora foi de R$80. Não chega nem perto, é muito acima disso. Mais de R$100, eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes estejam pagando no botijão, que é aquele tradicional. O de 13 quilos é aquele que a gente costuma ter em casa ali, o tamanho padrão, não o tamanho industrial. Obrigado, viu, Maju? Até mais. 10h47, tem muito ouvinte aqui participando, falando sobre combustível. Tá caro, viu? Bom dia, Lopato, tudo bem? Edinaldo Tenório, porteiro do Litoral Paulista, Praia Grande, acompanhando vocês. Com certeza, café sem açúcar é muito bom. Deus abençoe a todos. Muita chuva no litoral em Praia Grande. Bom dia a todos que escutam a Rádio Bandeirantes. Edson aqui de Santos, realmente tempo bem friozinho, bem feio, tá? Mas aqui no centro de Santos sempre tem um cafezinho muito gostoso e a possibilidade de conhecer aqui o cais, a nossa cidade. Um abraço. Abraço. Bom dia, Rádio Bandeirantes. Augusto, taxista, cidade de Itanhaém, litoral São Paulo. Aqui o trânsito ainda por enquanto tudo tranquilo na rodovia, tá? Tudo normal, sentido São Paulo aí. Em relação ao preço dos combustíveis, já teve alteração aqui na Baixada já, tá? Aqui em Itanhaém já teve alteração, tá bom? Já aumentou aqui, tá? Tava R$5 a gasolina. Tava R$5,29, já foi para R$5,98. Bom, R$5,98. O etanol também acompanhou, tá? O etanol acompanhou. O etanol tava R$3,44 aqui, já tá R$3,55 aqui. Bom dia. Bom, daqui a pouquinho a gente vai colocar mais mensagens dos ouvintes, sempre, né? No dia seguinte do anúncio desse reajuste, apesar de ser da Petrobras, para as refinarias e não para a ponta, já chega na ponta e a gente acaba sentindo isso no bolso. Mas vamos entender se essa situação agora deve se estabilizar ou a gente deve continuar numa piora ou pode melhorar também. Estamos aqui para conversar com Adriano Pires, que é diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, trabalhou anteriormente também na ANP, Agência Nacional de Petróleo. Tudo bem com o senhor? Bom dia. Bom dia, é um prazer falar com a Rádio Bandeirante. Bom, já gostaria de começar perguntando ao senhor, esse reajuste que foi anunciado ontem pela Petrobras, deixa o preço em um nível parecido com o ideal? Porque até então estava muito defasado, né? Olha, ainda não, ainda está defasado, né? Mas lembra que a política de preço da Petrobras, ela mudou desde o início do governo do presidente Lula, ainda na gestão anterior da Petrobras, do Jean Paul Prat. Lembra que o governo abandonou aquela política de paridade de importação e criou aí uma fórmula que é uma caixa preta que ninguém tem direito como é que ela funciona. Mas o fato é que já estava desde o ano passado sem reajuste na gasolina, no diesel e no próprio GLP, o botijão de gás, né? E o preço do petróleo no mercado nacional tem subido muito nos últimos meses aí, ultrapassando a barreira dos $80,
E o câmbio também, né? Lembra que semana passada o câmbio chegou próximo de 6, né? Em função daquelas declarações feitas pelo presidente Lula. Então, o câmbio e o preço do barril no mercado nacional é que determinam, quer dizer, essa diferença entre o preço do mercado brasileiro e o preço do mercado internacional. Então, a Petrobras, mesmo com a política que o presidente Lula sempre fala, que a nova política da Petrobras é abrasileirar o preço, não conseguiu segurar mais, né? Porque ela estava perdendo muita receita. A gasolina já estava com a defasagem superior a 20%. Então, o aumento de ontem, de certa maneira, já era um aumento esperado, né? Mas a gente nunca sabe direito, né? Porque como você está nessa atual situação onde o governo voltou a querer segurar preço de combustível, né? Para aumentar a popularidade aí e ajudar em campanhas eleitorais, a gente nunca sabe quando é que vai ser o aumento ou não. Se fosse a paridade de importação, o aumento já teria ocorrido há meses atrás. Então agora você continua ainda com uma defasagem na gasolina aí em torno de 14%, né? Com esse aumento dos 7% que foi feito ontem na refinaria. E o diesel continua aí na casa de uns 13%, também em 2 dígitos, e só não está maior porque o Brasil hoje importa praticamente todo o diesel da Rússia. E em função das sanções de guerra, o diesel russo é mais barato que o mercado internacional. Então, isso tem ajudado a você não ter reajustes. Então, essa situação, entendeu? Agora, o mercado ontem, até as ações da Petrobras subiram, porque o mercado sempre fica naquela também, será que vai, até onde vai a Petrobras segurar preço, né? Então, quando ela solta esse aumento, mesmo que não tenha acabado com a defasagem totalmente, é uma boa notícia. Porque é boa notícia por quê? Porque esse aumento faz com que a receita da Petrobras na venda de gasolina cresça, né? Agora, o fato é que hoje, com essa política atual, os importadores privados de gasolina e diesel estão com a janela fechada. Eles não conseguem trazer produto, né? A não ser, outra vez, o diesel da Rússia, porque o preço aqui no mercado brasileiro está mais barato que no mercado internacional. O senhor já explicou a consequência para a importação de combustíveis, né? Não vale a pena, já que aqui está defasado, está mais barato. Eu queria também entender quais as outras consequências, sequelas às vezes de mercado, que são consequências dessa abrasileirada no preço que a Petrobras está fazendo. As consequências, como eu te falei, você volta a ter um monopólio de importação da Petrobras, né? E aí tem que tomar cuidado, porque se a defasagem vai muito alta e você não corrige, a Petrobras começa a ter prejuízo. Lembra que lá no governo da presidente Dilma, no segundo mandato dela, você chegou um momento que a defasagem estava tão grande que o rombo no caixa da Petrobras chegou aí a 40 bilhões de dólares. Né? A defasagem chegou a 40% na gasolina, 30% no diesel. Outra coisa ruim é o seguinte, né? Porque com essa preocupação ambiental, quando você segura o preço da gasolina, você tira a competitividade do etanol. Né? O etanol perde competitividade porque as pessoas começam a botar gasolina em vez de botar etanol no carro. Né? Então isso também é outra coisa ruim, outro efeito ruim para o mercado. E essa coisa do você fechar a janela, você impedir os importadores privados de trazer produto. E tem refinarias privadas no Brasil também que sofrem muito com isso. Lembra que no governo do Bolsonaro você privatizou a refinaria da Bahia, né? Então o dono da refinaria da Bahia hoje ele tem dificuldade, porque a Petrobras acaba vendendo petróleo mais caro para ele que para a refinaria da Petrobras, e essa defasagem de preços também faz com que ele não consiga ter a lucratividade necessária, né? O que a gente tem que entender, cara, é que gasolina, diesel, são commodities. É como é a carne, é como é o café, é como o açúcar. Então, são commodities que a gente chama de tradables. Então, quem determina o preço desses produtos são as bolsas internacionais. Você imagina se abrasileirar o preço da carne, se abrasileirar o preço da soja, aí você vai ter problemas de balanço comercial sério no Brasil, né? E isso é a mesma coisa no combustível. Mas a gente tem no Brasil essa história de que combustível é diferente, porque combustível afeta mais a popularidade do governo e acaba que a gente começa essas políticas que só trazem muito mais custos no final do dia para a sociedade que benefícios.
O senhor acredita que o certo, então, seria um meio termo, não segurar tanto para que não fique tão defasado o valor e aí a Petrobras corra risco de apresentar um prejuízo no fim do ano, mas também não seguir 100% essa ideia da paridade internacional de preços? Qual que seria a solução? Olha, eu acho que quando eu falo que paridade, sempre a gente fala de seguir tendência, né? Você não acerta na mosca, né? Não é 0 a 0. Você pode até ter uma paridade, quando eu falo assim, quando a paridade está abaixo de 2 dígitos, né? Está abaixo de 10%, ela está razoável até para você estimular as importações privadas. Então, o que eu acho que você não pode ficar é tanto tempo sem reajustar, entendeu? Você tem que ter reajustes mais frequentes e sempre seguindo tendências de mercado nacional. Você não pode, o mercado internacional está crescendo muito e aqui está caindo, né? Senão você fica naquela situação surreal que você já teve no Brasil, que a Petrobras, que é uma empresa que a receita dela vem de venda de gasolina, vem de venda de diesel, grande parte da receita dela vem disso, aí você fica numa situação que quanto mais a Petrobras vende gasolina e vende diesel, mais prejuízo a empresa tem. E a gente não pode esquecer que a Petrobras é uma empresa de capital aberto. Ela tem acionistas privados, ela não é 100% do governo. Então, quando o governo demora muito a reajustar e você começa a criar problemas na receita da empresa, você está prejudicando o acionista privado. Como eu te falei, você vê ontem, bastou ter um aumento de 7%. As pessoas ficaram mais tranquilas, a ação da empresa voltou a subir um pouco, entendeu? Então, eu acho que é isso que tem que entender, que Petrobras é uma empresa de capital aberto, que ela deve, sim, respeitar os interesses do acionista minoritário. E ao ficar muito tempo sem reajustar, e nesse tempo o preço do petróleo está subindo, o câmbio está desvalorizando, é muito ruim. É muito ruim para a empresa, é muito ruim para o acionista e, volto a dizer, até em termos ambientais é ruim porque você prejudica o consumo dos biocombustíveis brasileiros. E o consumidor? Quem está hoje com o tanque quase vazio, pensando, nossa senhora, vou ter que passar num posto de gasolina porque a gente sabe que já subiu. Daqui para frente, é só para trás, como costumam brincar? Nessa situação que o senhor acaba de explicar, a Petrobras deve continuar com reajustes mais frequentes? Eu acho isso, mas pelo que eu entendo do governo, a tendência é que não aconteça, que os reajustes continuam demorando muito a chegar, porque o governo, que ainda mais esse ano, lembra que você tem uma eleição de prefeito, de vereador, e o governo sempre ele procura usar preço de combustível para ajudar os candidatos que o governo gosta, né? Então, o que a gente tem que torcer, se a gente fosse acionista da Petrobras, é que o preço do petróleo não suba muito e que o governo não fale muita bobagem que leve ao aumento do câmbio, como aconteceu nas últimas semanas, né? Então, a gente tem que torcer para isso. Agora, realmente o consumidor, quer dizer, o momento hoje, se você fosse olhar para preço internacional e para câmbio, realmente o preço da gasolina e do diesel tende a subir no Brasil. Né? E não é no Brasil, está subindo no mundo inteiro. Então é como normal, porque é o movimento de mercado. Né? Se a gente provavelmente tivesse privatizado mais refinarias no passado, a gente hoje teria uma concorrência maior no mercado de refino, que é o monopólio da Petrobras, e isso poderia, né, a gente está hoje, em vez de estar importando gasolina, importando diesel, a gente poderia estar autossuficiente ou até exportando. E aí a paridade seria menor, porque quando a gente fala de paridade de importação, é porque o Brasil importa gasolina e diesel. Se nós fôssemos exportadores de gasolina e de diesel, a paridade ia ser exportação, ou seja, a gente não contabilizaria na conta o frete, né, que a gente tem colocado na paridade de importação. Então, essa é a situação. Agora, tem outros produtos da economia brasileira que também são muito importantes para o consumidor, né? E que não tem esse efeito midiático que tem a gasolina e o diesel, né? O arroz, o feijão, o plano de saúde, tudo isso é muito importante para o consumidor, né? Isso é fundamental, a conta de energia elétrica, né? Mas a gente tem todo em torno da gasolina do diesel, tem toda essa história de que gasolina e diesel tem que subsidiar. Plano de saúde não precisa subsidiar. Arroz e feijão. Então, eu acho que deixa o mercado funcionar, eu acho.
o mercado funcionar, e você tem que ter um governo, quer dizer, que tenha mais responsabilidade fiscal, um governo que gaste menos, um governo que aumente menos os impostos, né? Por exemplo, você está vendo agora aí essa sanha arrecadatória do governo. A gente está fazendo uma reforma tributária que vai aumentar, né, o imposto que a gente paga. E é isso que a gente deveria estar preocupado, e não com o preço de gasolina. Bom, então o senhor acredita que a gente não deve ter uma situação parecida com o que ocorreu na pandemia, de reajustes praticamente mensais, só que por uma questão política e não por uma questão de mercado. E aí, Exatamente. Falando sobre mercado, o senhor até comentou sobre a alta ontem nas ações da Petrobras. Há uma tendência de que continue subindo o valor das ações. Hoje está num valor baixo, médio, alto. Qual que é a situação da empresa no mercado hoje? Olha, eu acho assim, se a Petrobras hoje tivesse uma gestão aonde o mercado enxergasse que não havia hipótese, ou uma hipótese seria muito pequena de intervenção do governo, as ações da Petrobras estariam no patamar mais alto, né? Porque o problema da Petrobras hoje é questão do medo do mercado de intervenções políticas. A Petrobras hoje é uma empresa que teria que ter uma ação muito valorizada. Por quê? Porque é uma empresa que produz muito petróleo. A Petrobras hoje produz mais de 3 milhões de barris por dia. A Petrobras exporta muito petróleo. A Petrobras hoje é a maior exportadora de petróleo da América Latina, né? O Brasil aí já é o 9º produtor de petróleo do mundo, está encostando no Irã. A tendência é que o Brasil passe a ser o 5º, 4º maior produtor nos próximos anos, que a produção do pré-sal continua crescendo, e a grande produtora do pré-sal chama-se Petrobras. Então, se você olhar para os fundamentos da Petrobras, as ações da Petrobras deveriam estar muito mais elevadas e continuar crescendo. Até porque também, hoje o cenário é muito bom para a empresa de petróleo, porque o petróleo está caro, o petróleo está acima de $80 e a tendência é ele não cair. Então, o que explica a ação da Petrobras não subir mais? O que explica a ação da Petrobras até às vezes cair? É o medo que o mercado tem da intervenção política. Então, o risco hoje de você comprar a ação da Petrobras é risco político. Agora, de toda forma, enquanto o petróleo estiver a mais de $80, mesmo o governo obrigando a Petrobras, intervindo na Petrobras a segurar preço de gasolina, segurar preço de diesel, a Petrobras vai continuar dando lucro e podendo pagar dividendo. Por quê? Porque o petróleo muito caro aceita desaforo, tá certo? Agora, se o petróleo cair para um preço mais baixo, aí começa a complicar e a gente pode ter uma situação muito similar ao que teve no governo da presidente Dilma, onde a Petrobras teve uma dívida de 140, 150 bilhões de dólares, a maior dívida de empresa petrolífera do mundo, né? E estava praticamente, quando o presidente Temer assume o Brasil, a Petrobras naquela ocasião, tecnicamente, era uma empresa quebrada. Ela não quebrou porque é uma empresa que o governo é acionista majoritário. Então esse que é o cenário. Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, falando um pouco sobre o futuro dos combustíveis aqui no Brasil. Tendência é que questões políticas segurem o preço na ponta, mas aos poucos isso vai prejudicando e muito o mercado aqui no país. Obrigado pela participação do senhor aqui conosco. Eu que agradeço aí, um bom dia a todos, uma boa semana.